Olá, pessoal, nós estamos fazendo essa live, essa transmissão ao vivo, para explicar um pouquinho do projeto de lei que nós protocolamos ontem na Câmara de Vereadores de Caxias, essa quinta-feira pela manhã, dando a possibilidade de acabar de uma vez por todas com essa farra que é a nomeação de parentes para CCs, cargos de confiança no serviço público. A gente tem falado muito sobre isso, sobre nepotismo em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, enfim, no judiciário, em vários pontos. Aqui em Caxias do Sul, na Câmara de Vereadores, nós temos batido muito nessa tecla, muito, porque a gente tem tido várias notícias e várias informações concretas de vários casos de nepotismo, ou seja, nomeação de parentes, dentro da Prefeitura de Caxias do Sul, por exemplo. Marido de secretário do Meio Ambiente, namorado da secretária de Turismo, cunhado ou co-cunhado do prefeito, amigos com outros parentes, vereadores com esposa em autarquias, enfim, uma farra, uma verdadeira farra de nomeação de parentes de secretários, de parentes de chefias, enfim, no serviço público. Por essa razão, eu sugeri, dentro da bancada do meu partido, que é o PSB, que a gente fizesse, de uma vez por todas, uma lei, uma alteração na lei orgânica, que é a lei maior do nosso município, para que essa possibilidade de nomeação de parentes, tanto no Executivo como no Legislativo, ou seja, tanto na Prefeitura como na Câmara de Vereadores, fosse impossibilitada. E a bancada do PSB aceitou essa sugestão e nós, eu ainda na quarta-feira, fiz um pronunciamento na Câmara de Vereadores anunciando de que a gente apresentaria esse projeto. Desde o meu anúncio, vários vereadores se juntaram à bancada do PSB e disseram: é a hora, é o momento, está na hora de a gente fazer alguma coisa de forma concreta para impedir de que não apenas essa administração, mas outras administrações sejam impedidas, impedir de que ou esta e outras administrações nomeiem parentes seus e também parentes de secretários, enfim, para cargos de confiança, CCs, dentro da administração pública. Então, é um passo, pode parecer um passo pequeno, mas é um passo importante que a Câmara de Vereadores deu, a partir de uma ideia do nosso partido, o PSB, dentro da Câmara de Vereadores. O projeto foi protocolado ontem, ele segue agora em tramitação, porque esse é o processo normal, o caminho normal, tramita em algumas comissões da Câmara de Vereadores, e espero que ainda neste ano esse projeto esteja na pauta de votações da Câmara de Vereadores e que a gente possa votar sim pelo fim dessa farra, sim pela ética, sim pela moralidade, sim pela decência e não sim para essa indecência que hoje vigora em muitos municípios. Olha, se a gente jogar aí no Google informações sobre leis antinepotismo ou determinações de tribunais de contas, de Ministério Público para várias cidades, a gente vai pegar muitos exemplos de municípios do país, em vários estados, em que os prefeitos foram obrigados a exonerar parentes seus ou parentes dos secretários que estão na sua administração. Eu vou citar casos na Bahia, em Goiás, em Santa Catarina, em Pernambuco, enfim, é só 4 estados que eu citei aqui, mas a gente pode pesquisar e vai achar uma série, uma infinidade de situações em que o Ministério Público e o Tribunal de Contas determinaram e sugeriram para os prefeitos que exonerem cargos de confiança. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos um exemplo recente, que foi na cidade de Gramado, onde a Câmara de Vereadores de Gramado fez uma lei, uma alteração na lei orgânica, e exatamente o que a gente fez aqui em Caxias do Sul. E aí o prefeito de Gramado foi obrigado a exonerar. Ele ainda tentou entrar na justiça, né, impedindo, tentando invalidar essa decisão da Câmara de Vereadores. Mas em Gramado, a Câmara de Vereadores tomou essa posição, alterou a lei orgânica, e essa lei orgânica, essa alteração foi a responsável para que acontecesse essa mudança na Prefeitura de Gramado. E esperamos que agora, com esta alteração na lei orgânica que foi protocolada, a partir de um desejo do meu partido, e com a colaboração de outros tantos vereadores,
que a gente consiga fazer um pouco de moralização no serviço público aqui de Caxias do Sul, e que este prefeito exonere os parentes dele e também os parentes de secretários que estão nomeados de forma imediata a partir da votação do projeto, e que outros, e que isso sirva de exemplo para que outros prefeitos, outros gestores, eles não façam mais isso, e que a gente comece, a partir daqui, a partir da nossa cidade, um pouco a moralizar a política também, para que isso se espalhe no âmbito estadual e também no âmbito federal. Porque também não adianta, né, as pessoas fazerem um discurso de moralidade, um discurso de ética, um discurso de que são gestores, de que não são políticos, de que não tem jeitinho, de que não se administra para amigos, enfim, de que são diferentes do que tudo que está aí posto nos últimos anos, do que fazem uma política diferente, se apresentam como diferente e depois de eleitos acabam fazendo a mesma coisa do que os políticos podres fazem nesse país, e a gente tem visto nos últimos tempos o dano, o mal que muitos políticos fizeram para o nosso país. Nós estamos pagando esse preço, nós estamos tentando ainda nos recuperar. Então, que a gente fique menos no discurso e a gente vá mais para a prática nessas questões, que são questões simples. A população só quer que os políticos que elas escolheram para lhe representar façam as coisas certas. E as coisas certas são situações como essa, que foram sugeridas por mim, pela bancada do PSB e com o apoio de outros vereadores aqui de Caxias do Sul. Ou seja, alterar a lei orgânica e impedir essa farra que existe no serviço público de nomeação de parentes dos políticos para ocupar cargos de confiança, cargos de comissão, que são os chamados CCs. É o mínimo que a gente pode fazer. E outras ações nós iremos fiscalizar, nós iremos propor para moralizar o serviço público e para a gente fazer aquilo que a população quer que a gente faça. Ou seja, que a gente trabalhe realmente, não apenas no discurso, de forma ética, de forma transparente, com moralidade e com decência. Coloco sempre o meu gabinete na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul à disposição. Também coloco aí no enunciado desse vídeo o meu telefone para que vocês possam manter contato, blog, aplicativo, enfim, para que vocês possam fazer as cobranças, para que vocês possam fazer os pedidos, para que vocês possam fazer as sugestões, para que vocês possam interagir com o meu mandato de vereador na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Valeu? Tchau, tchau.